Substrato velho, argiloso, que não vê adubação há muito tempo, é por isso que os seus caládiums não se desenvolvem. Para ter folhas grandes e coloridas, você precisa de um substrato bom. Então vem comigo porque no vídeo de hoje eu vou resolver esse problema de uma vez por todas. Para entender melhor o que está acontecendo com a sua planta, eu abri uma caixa de perguntas e vocês me disseram quais eram as principais dúvidas com relação ao substrato. Então vamos lá que eu vou ler algumas. Primeira pergunta: qual o melhor substrato para minha região? Esse é um ponto muito importante, porque dependendo da região do país, o clima vai ser totalmente diferente. As estações do ano vão ter marcações diferentes e isso vai influenciar diretamente no ritmo vegetativo do seu caládium. Outro comentário aqui, olha, sei lá, só jogo na terra e eles que lutem para sobreviver. Eu entendo, dependendo da região do país, é até fácil mesmo, qualquer tipo de substrato eles vão se dar bem. Mas se a gente quiser ter plantas com qualidade, plantas com saúde e que se multipliquem com mais facilidade, a gente precisa prestar atenção no substrato sim, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender é que o substrato cumpre alguns papéis diferentes para a planta. Primeiro é que ele serve de base para que o sistema radicular dela se desenvolva. É o que eu chamo de característica física do substrato, né? É aí que a gente vai escolher esses materiais que vão alterar essas características. É isso que vai determinar se você tem um substrato mais denso, mais argiloso, ou um substrato mais leve, mais arejado, mais drenável. No caso dos caládiums, a maioria das espécies se desenvolvem ali no chão da floresta. Tem muita folha seca, ou seja, é um substrato bem leve, bem drenável, embora ele tenha essa aparência, né, de estar sempre úmido. E de fato, durante as estações mais chuvosas, esse substrato vai reter mais umidade e os caládios gostam disso. Durante os períodos de estiagem e seca, eles vão ficar mais secos do que o próprio solo abaixo. Então essa característica do substrato natural dos caládiums já nos dá algumas dicas do que eles gostam. Aqui no Rio de Janeiro está muito quente, chovendo, de repente o solo fica seco demais e depois encharcado. Então você vai gostar dessa mistura que a gente vai fazer aqui hoje, porque ela tem uma característica muito interessante justamente por ela ter essa versatilidade. Queria um que acelerasse a brotar mais rápido, pois adoro minhas folhas. Bom, aí já não é uma questão tanto de substrato, mas é uma questão de luminosidade e nutrição. A gente vai falar disso também. Antes, para que eu continue trazendo mais dicas e ajudando você a ter plantas mais bonitas e saudáveis, eu preciso da sua ajuda. O seu like é muito importante para que o YouTube entenda a relevância e a qualidade do nosso conteúdo, que é 100% original, feito de forma artesanal e com muito carinho para você. Se inscreva no nosso canal clicando no botão inscrever-se, é super fácil, e ative o sininho com todas as notificações. Já verifica lá se você realmente está inscrito no nosso canal e com todas as notificações ativadas, tá? Não deixa para depois, já clica no gostei, se inscreve e bora continuar assistindo. Uma outra característica do substrato é a característica nutricional. É o que a gente vai colocar nessa mistura que vai ajudar a planta a se nutrir. A gente pode, como eu disse, considerar dois tipos de adubação. É a adubação que vai no substrato e a adubação de manutenção, que a gente vai fazer ali com adubos foliares ou mesmo com adubos de dispersão lenta, que a gente vai renovando nesse substrato. Mas alguns elementos que a gente pode usar nessa mistura vão conter nutrientes e a planta vai se beneficiar deles. Outro detalhe que é super importante, faz toda a diferença na hora de a gente entender substrato, é que uma planta em vaso é diferente de uma planta no chão, no jardim, num canteiro ou no seu hábitat natural.
quando a planta está no chão ou no seu hábitat, esse solo ele passa por renovações através da chuva, dos sedimentos, das folhas secas, ou seja, esses nutrientes e essas características, elas vão se renovando com o tempo. Já no vaso, que é um ambiente saturado, não existe essa renovação, exceto que nós renovemos esse substrato. Então, outra coisa que é muito importante considerar é a troca do substrato pelo menos uma vez ao ano. E aí eu vou casar isso com aquela outra pergunta que nós recebemos. Qual é a hora de trocar o substrato dos seus caládiums? É quando eles começam a vegetar novamente. Eu preciso mudar o tamanho do vaso? Não necessariamente, mas o substrato é muito interessante se você puder renovar uma vez por ano. Assim você vai estar renovando também a saúde da sua planta, o sistema radicular dela. Um dos principais fatores para que os caládiums comecem a ficar feios e a gente não saiba nem porquê, é substrato velho ou um substrato extremamente compacto e argiloso. Enquanto era terra, areia e esterco ou humus, eram mais bonitos e davam mais mudas. Observei que depois de gourmetizar, eles não ficaram tão bonitos. É isso, a gente ouve muita opinião de outras pessoas, às vezes de outras partes do país, que tem sucesso com os mais diversos tipos de substrato. Porque essa é uma questão que eu gosto muito de debater, porque o uso desses adubos no substrato, eles precisam ser bem observados. Porque às vezes a gente nota um crescimento muito grande, um resultado imediato, e ao longo prazo isso pode prejudicar a sua planta, né? Pode colocar humus de minhoca. Olha, esse é o único substrato que eu vou falar para vocês. Não usem. Humus de minhoca não é legal para plantas em vaso. Humus de minhoca é ótimo, ótimo fertilizante para terra, para canteiros, para jardim, mas para vaso ele é muito complicado. Então não, humus de minhoca de jeito nenhum. Porque o humus de minhoca normalmente vem com ovos e as minhocas criam túneis, elas soltam um muco através da pele. E esse muco vai fazendo com que aquele substrato fique cada vez mais argiloso, mais denso. Quando ele seca, ele empedra. E isso não é legal para planta nenhuma. Agora que nós entendemos as características físicas e nutricionais do nosso substrato, vamos dividir a mistura em duas etapas. Primeiro eu quero que a gente entenda aqui a base desse substrato, porque essa base vai servir tanto para as pessoas que moram em regiões quentes e úmidas, quanto quem mora em regiões onde o inverno é frio e seco, como o nosso aqui. Por que a gente vai priorizar um substrato bem leve, bem drenável? Porque durante o período de dormência dos caládiums, eles não podem ficar molhados por muito tempo. Isso pode acarretar no aparecimento de fungos, bactérias e o seu tubérculo pode morrer. E aí você vai ser surpreendido para quando na estação vegetativa dos seus caládiums, uma ou outra planta talvez não volte, porque passou um inverno muito molhado, com um substrato muito úmido, ou um substrato muito denso também, que ajuda a reter a umidade, e isso vai prejudicar a sua coleção com certeza. Então vamos evitar os fofoletes, gente. Vocês sabem o que é fofolete? Eu descobri esses dias. Fofolete é quando o bulbo morre, e aí ele fica murchinho lá no vaso. O pessoal aí dos grupos que coleciona caládio apelidaram de fofolete. Então, um abraço para o Yuiti que nos introduziu ao termo fofolete lá no grupo. Uma das principais causas para o apodrecimento dos tubérculos dos caládiums é o excesso de umidade, especialmente quando eles estão em dormência, ou seja, quando eles estão inativos e se tornam mais suscetíveis ao ataque de fungos e bactérias. Então vamos priorizar essa base com um substrato bem drenável e com bastante matéria orgânica. Então para isso nós vamos usar aqui, olha, o único ingrediente dessa receita que eu considero indispensável, não só para os caládiums,
mas como para toda a espécie de planta que eu tenho aqui na minha coleção. É a casca de arroz carbonizada. Quem já assiste os nossos vídeos sabe, eu uso isso daqui já há algum tempo em todas as minhas misturas. Ela tem características muito interessantes, fortalece o tecido da planta, faz com que ela se torne meio que blindada contra ataques de insetos, bactérias, fungos. É um ótimo substrato no sentido físico, né? Porque ele é uma palha, ele é bem leve, ele vai impedir que o seu substrato fique muito adensado. Tem gente que me escreve dizendo, na minha região não encontra. Não tem problema, você pode comprar pela internet, não é um material muito pesado, então você vai conseguir encontrar às vezes muito mais barato pela internet do que em lojas físicas, como é o meu caso aqui. Isso também vale para a perlita, olha só. A perlita é indispensável? Não é indispensável, mas ela cumpre um papel também muito interessante na hora de manter o seu substrato bem solto, bem arejado, bem drenável. Você pode usar a vermiculita também, mas a perlita é bem bacana para esse efeito, né? Para essa característica física que a gente quer criar no nosso substrato. Inclusive a perlita ela é um material mineral e inerte, ou seja, ela não vai influenciar no pH do seu substrato, ela não vai gerar nenhum tipo de nutriente para a sua planta, ela apenas vai cumprir o papel de deixar o seu substrato leve, solto e bem drenável. O terceiro é um mix. Eu tenho usado esse aqui, olha, o Bioplant Garden Premium. Esse substrato é um mix, ele vem com vários ingredientes, inclusive ele tem adubo também. Ele já vem com alguns adubos de dispersão lenta, se não me engano, tá? Aqui na embalagem, olha, tem listado todas as matérias-primas usadas na composição desse mix. Então você vai ver que ele não é um substrato terroso. Ele contém calcário, turfa de esfagno, fibra de coco, casca de pinos, torta vegetal, casca de arroz, que é essa que a gente está usando aqui também, e bagaço de cana. Então é um substrato muito rico, de super qualidade, não tem humus, não tem terra, ou seja, ele vai continuar bem soltinho, bem leve, e o preço dele também está bem bacana aqui na minha região. Então fica a dica. Se você não encontrar essa marca, tem várias outras aí. O pessoal gosta de usar o Carolina Soil, um mix da Forte, que é muito parecido com esse aqui também. Então pesquisa aí, você já sabe mais ou menos os ingredientes. Uma pergunta frequente, Carlos, mas se já tem casca de arroz nesse, para que você vai botar mais? Porque a casca de arroz é excelente, não vai prejudicar a planta uma quantidade maior e vai melhorar muito a qualidade do seu substrato. Então essa aqui é a nossa base, são esses 3 ingredientes aqui que não podem faltar. A perlita, se você quiser substituir pela vermiculita, pode, que vai funcionar bem também. Mas a casca de arroz e um mix que não seja terroso, que não tenha humus de minhoca, é super importante para fazer essa base do nosso substrato. Já sobre as características nutricionais do substrato, a gente tem aqui um elemento super importante, o pessoal que cultiva Caladium há mais tempo gosta bastante, que é o esterco bovino. O esterco bovino, ele vai dar um plus aí na sua planta, principalmente no início ele vai causar aí uma taxa de crescimento bem acelerada, vai ficar bem bonita. A gente só precisa tomar cuidado porque o esterco vai aumentar muito o nível de nitrogênio da sua planta. E se sua planta ficar com um nível de nitrogênio muito alto, ela pode se tornar suscetível ao ataque de pulgões, cochonilhas. Então vamos observar, a gente vai usar o esterco sim, mas a gente não vai exagerar muito não. Outra característica do esterco, que também vale para a nossa casca de arroz, casca de pinos, qualquer outro substrato orgânico, é que eles vão ficando mais ácidos conforme o tempo passa. Daí eu volto a falar sobre a importância da gente renovar esse substrato pelo menos uma vez por ano. Se você demorar a trocar esse substrato, essas substâncias aqui, olha, vão saturando e vão acabar queimando as raízes da sua planta. Vai causar o efeito contrário. Ela vai crescer, vai ficar super bonita e depois ela vai começar a regredir até chegar ao ponto de você perder sua planta. Por isso é super importante a gente renovar essas misturas pelo menos uma vez no ano,
principalmente quando os seus caládiums começam a voltar da dormência nas regiões onde eles dormem, claro. Outra coisa que a gente pode adicionar no nosso substrato são os adubos de liberação lenta. Aí você vai me dizer de novo, mas já não tem na mistura da Bioplant? Tem, mas não tem problema você adicionar mais um pouco. Esse daqui, ó, é o Forte-Cote, que é um osmocote. Ele tem liberação lenta, ou seja, ele não vai saturar a sua planta, ele vai sendo liberado com o tempo. Então não tem perigo de você sobrecarregar a sua planta em termos nutricionais com esse tipo de adubo aqui. Um outro ingrediente que eu estou usando bastante agora é o Forte Risa. Forte Risa é um adubo orgânico e ele tem uma função muito interessante, muito inovadora, próximo de tudo aquilo que a gente tem disponível no mercado, porque ele vai estimular o aparecimento de fungos benéficos. E esses fungos benéficos, conhecidos como micorriza, cumprem um papel super interessante, porque eles intermediam a relação entre o sistema radicular e os nutrientes do substrato. Com ele, a sua planta será capaz de absorver nutrientes que normalmente ela não conseguiria alcançar. Isso aqui é biotecnologia de primeira no auxílio das suas plantas. Então, para quem quiser conhecer e adquirir esse adubo, tem link na descrição do vídeo. E agora a gente vai fazer a nossa mistura aqui. Então vem comigo. Aqui então eu tenho um exemplo de uma planta que está sofrendo por falta de substrato. O que aconteceu? Desde que eu comprei essa planta eu nunca troquei o substrato. Ela ainda está no mesmo vaso que ela veio para mim. E o substrato, olha só, já cedeu bastante. Vocês vão ver aqui no vaso que ele já está lá para o fundo, ele desceu e os tubérculos também desceram. Ele ficou bem arenoso, bem fraco, ou seja, já passou da hora de mudar essa planta. Eu quis deixar ela mais um tempo aqui para vocês verem o que causa um substrato ruim. Então a gente agora vai fazer a nossa mistura e vamos mudar a vida desse bonitão. Já deixei separado aqui, olha, alguns vasos 25, né? São pote 25 esse tamanho aqui, que é um tamanho muito bom para os seus caládiums, não precisa ser maior que isso, a não ser que você queira um super vaso. Mas para uma planta desse porte aqui, esse vaso tá super bom, olha só. Ele é inclusive um pouco maior do que o vaso que ela já está. Então vamos fazer o seguinte, agora a gente vai misturar esses ingredientes, deixa eu colocar o vaso aqui, para a gente mudar a vida dessa planta, como eu disse. Como medida de referência eu estou usando um pote 15. Então quando eu disser para vocês assim, ó, uma parte, duas partes de cada ingrediente desse, é uma das medidas que você vai usar. Isso daí depende do tamanho do vaso, da quantidade de plantas que você tem em casa. Então olha só, primeiro a gente vai usar 4 partes do Bioplant, que é aquele mix de substrato que a gente compra pronto. Agora nós vamos usar 2 partes de casca de arroz carbonizada. Uma parte de perlita. Na verdade pode ser até menos, tá gente? Olha, usa meia parte de perlita. Perlita não precisa ser demais não, porque senão você vai acabar perdendo ela no vaso, porque com as regas ela vai subindo, porque ela é muito leve, vai boiando e vai sendo lavada. Então não precisa exagerar não, coloca meia parte só de perlita e ela já vai cumprir o papel dela aqui, olha, super bem. Agora nós vamos adicionar 2 partes de esterco. E aqui no esterco, olha, vão vir alguns pedaços, não tem problema, não precisa ter nojo. Você vai quebrando aí essas partes adensadas para que o seu substrato fique o mais homogêneo possível. Olha aqui, tá vendo? Ó? Fácil de quebrar. Ó. Agora a gente vem com a adubação.
No caso do forte aqui, olha, você pode usar 2 colheres de sopa. Aqui é mais ou menos a medida que já tem no fundinho aqui, olha, porque já está acabando. Eu vou colocar isso tudo aqui e essa quantidade aqui vai dar para uns 2 potes 25, tá? O Forte Risa é o seguinte, não tem muita medida. Você pode ser mais ou menos generoso conforme você esteja disposto a gastar o farelo mágico. Aqui no caso, como a gente colocou 2 partes de casca de arroz, 2 partes de esterco, vamos colocar 2 mãozadas, olha só, do Forte Risa. Tá bom demais, viu? Com isso, a gente já tem aqui uma mistura de substrato com as características físicas e nutricionais bem equilibradas, tá? Um substrato bem leve, bem nutritivo e ele vai segurar os seus caládiums aí durante todo o período vegetativo e de dormência também. Quando esses caládiums começarem a voltar no ano que vem, aí é o momento da gente refazer essa mistura aqui e trocar o substrato do seu caládium para que ele esteja sempre saudável, sempre bonito e sempre disposto a soltar folhas grandes e coloridas. Vocês estão vendo aqui com o exemplo dessa planta, olha, o que um substrato velho e saturado é capaz de fazer. Aqui na hora de misturar também, pessoal, olha, paciência, porque a gente está usando adubação, então essa mistura precisa ficar bem homogênea, tá? Você pode espalhar o seu substrato aí num recipiente como esse aqui, olha, que vai te dar liberdade para misturar melhor do que se fosse num balde, por exemplo, né? E aí leva seu tempo, faz a mistura bem homogênea para que você não concentre aí mais adubo numa parte ou em um vaso e outro não, né? Quem cultiva Caladium sabe que não tem nada melhor que aquela surpresa de a gente ver as primeiras folhinhas saindo depois de um longo período de dormência, de saudade que a gente fica deles, né? Então tá aí, olha, a nossa mistura tá pronta, olha, tá bem levinha, bastante matéria orgânica, que é o que eles gostam, e muita nutrição também. Então agora a gente vai tirar esse lindão do vaso aqui e vamos mudar a vida dele. Assim eu vou deixando vocês com mais um vídeo, eu espero que esse tenha respondido às perguntas mais frequentes. Gostaria de agradecer a todos vocês que participaram comigo lá nas caixinhas de pergunta. A gente ainda tem esse vaso aqui, olha, que eu vou replantar todos eles separados e você acompanha junto comigo nos shorts, então fica ligado nos nossos vídeos curtos aqui no YouTube também. A você que chegou até o final deste vídeo, muito obrigado, pois é graças à sua audiência que o Habitat Brasileiro me proporciona a realização desse sonho. A você eu quero pedir que não vá embora sem deixar o like, sem se inscrever no nosso canal, pois isso me ajuda a ir cada vez mais longe, espalhando o verde pelo nosso país. Se você está assistindo pela TV, entra no nosso canal Habitat Brasileiro pelo seu celular e deixa nos comentários aí pra mim que você chegou até aqui e que você está junto comigo rumo aos 100 mil inscritos. Deixa aí nos comentários também as suas dúvidas, sugestões, pois isso me ajuda a entender o que vocês querem assistir e a melhorar o nosso conteúdo cada vez mais. Além de curtir e se inscrever no nosso canal, você também pode compartilhar os nossos vídeos com seus amigos, parentes, grupos de Face e WhatsApp também. Caso você ainda não conheça, aqui no nosso canal tem uma aba chamada Shorts, que são os nossos vídeos curtos, onde eu trago várias atualizações sobre o que está acontecendo aqui com as plantas, várias dicas e curiosidades, vale a pena você assistir. Também temos a aba ao vivo, com várias lives que já rolaram aqui no canal e que são super divertidas. Se você não conhece, eu te recomendo a fazer uma maratona pelas nossas lives. Convido vocês também a conhecer a nossa comunidade. São os nossos encontros super divertidos e você também está convidado. Outra forma de me ajudar é entrando no nosso perfil na Amazon. Lá eu trago uma seleção de produtos que eu uso e recomendo, inclusive produtos que eu mostro aqui nos nossos vídeos.
Comprando através desse link que está na descrição de todos os nossos vídeos, você me ajuda, pois eu ganho uma pequena comissão e você não paga nenhum centavo a mais por isso. Antes de eu ir embora, eu estou deixando aqui 2 sugestões de vídeos que eu acho que você vai gostar de assistir na sequência. Muito obrigado pelo carinho, pela confiança de sempre e a gente se vê no nosso próximo vídeo.